Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal História Enem. Hoje vamos trabalhar uma questão que caiu no último Enem de 2017 e que apresenta um tema recorrente ao longo das edições do exame, que é a escravidão na história do Brasil. E essa questão é muito interessante, ela traz no enunciado dois aspectos que eu gostaria de destacar antes de passar para cada uma das alternativas. Ela traz como texto principal, como informação principal, uma fotografia, uma imagem. Essa fotografia é um cartão de visitas do ano de 1860, durante o Brasil Império e ainda durante a vigência da escravidão. E nessa imagem está o menino chamado Augusto Gomes Leal, uma criança de cor branca, acompanhada de uma ama de leite, uma escrava, chamada Mônica. Quem era a ama de leite? Era aquela escrava responsável, dentro da instituição familiar dos seus donos, por amamentar e alimentar na primeira infância as crianças da família dos seus donos, os filhos, geralmente, do seu dono ou da sua dona, do casal ao qual a escrava pertencia. Ok? E, além da imagem, o comando do enunciado também cita uma expressão que é cultura escravista. O que nós podemos entender por cultura escravista? Pense em todas aquelas práticas dentro da sociedade, no Brasil Império, que eram marcadas pela escravidão ou pela presença de escravos. Fosse na rua, fosse dentro das casas, fosse nas igrejas, fosse em qualquer espaço de convivência, como é que a escravidão era vivida, era vivenciada dentro desses espaços de convivência social. É aí que nós podemos entender o que a questão quer dizer com a expressão cultura escravista. Mas vamos acompanhar as alternativas, que aí essas informações vão ficando mais claras para nós, ok? O comando do enunciado, logo abaixo da imagem, diz: a fotografia, datada de 1860, é um indício, um sinal da cultura escravista no Brasil, ao expressar A, e aí vamos percorrer cada uma das alternativas. A alternativa A afirma que a fotografia expressa a ambiguidade do trabalho doméstico exercido pela ama de leite, desenvolvendo uma relação de proximidade e subordinação em relação aos senhores. Conhecer um pouco do vocabulário ajuda nesse caso. E por quê? O que é uma situação ambígua? É uma situação contraditória. É uma situação que apresenta duas realidades para a gente e nós podemos perceber que essas duas realidades se contradizem. Tá? Uma parte dessa situação ambígua, uma parte dessa realidade aponta para X. A outra parte dessa mesma realidade aponta para Y. Vamos aplicar essa definição mais técnica para a fotografia aqui. Essa situação apresentada na fotografia apresenta um distanciamento? Apresenta. Em que sentido? Uma pessoa ali é escrava, é cativa, ela pertence àquela família da qual a criança faz parte. Então tem um distanciamento claro entre a escrava e a criança. Mas a mesma fotografia apresenta uma situação de proximidade? Sim, apresenta. Afinal, a gente percebe, a gente é informado por aquela imagem, por aquele cartão de visitas, que a escrava chamada Mônica amamenta, alimenta aquela criança que pertence à família dos seus donos. Então, há uma ambiguidade ali naquela situação? Sim, há. Então vamos guardar essa alternativa A, não vamos descartá-la até percorrer as outras 4 opções, ok? Vamos lá. A letra B afirma que a fotografia expressa a integração dos escravos aos valores das classes médias, cultivando a família como pilar da sociedade imperial. Bem, que a instituição da família era considerada, em termos morais, um pilar da sociedade do Brasil Império? Com certeza. Afinal, a instituição familiar, a sua preservação, a sua valorização faz parte do sistema social moldado
pelo cristianismo católico romano, que era a religião oficial do Estado Imperial Brasileiro. Porém, essa alternativa B tem alguns probleminhas. Por exemplo, falar que a família era uma instituição pilar da sociedade imperial não nos autoriza a dizer que os escravos, mesmo como amas de leite, estavam integrados àquela instituição. Não, eles eram propriedades, faziam parte daquela instituição aos olhos da sociedade como um todo, faziam daquela instituição, mas como um apêndice, como bens, como propriedades, não como indivíduos com plenos direitos naquela instituição familiar. Ou melhor, com nenhum direito a não ser o de ser propriedade dos seus donos, pertencer àquela família. E além disso, fala em classe média. Classe média é um conceito, não temos tempo aqui de desenvolver isso, mas é um conceito muito associado à sociedade urbana, industrial, da economia de mercado, que no Brasil só vai alcançar uma relativa maturidade ao longo do século XX. Então também é complicado considerar a alternativa B também por essa razão, ok? Então vamos descartá-la e passar para a próxima. A alternativa C diz que a fotografia expressa a melhoria das condições de vida dos escravos, observada pela roupa luxuosa, associando o trabalho doméstico a privilégios para os cativos. Meus amigos, trabalho doméstico, escravidão doméstica, não significava privilégio. E também não vamos confundir um instantâneo cartão de visitas da fotografia com o cotidiano da vida daquela instituição familiar. Eu, hoje, posso tirar uma fotografia vestido com o terno mais luxuoso, com a gravata mais cara, usando o relógio mais valioso no mercado. Mas só isso não significa que eu seja um milionário ou um bilionário. Pode ser um instantâneo, aquilo que hoje chamaríamos de fake, não é? Aquela fotografia, a divulgação daquela fotografia, não me torna um bilionário. Pode ter sido apenas uma espécie de cartão de visitas. Então, não vamos ser enganados pelo que a imagem registra. Aliás, qualquer historiador formado, pelo menos, sabe disso. Não é porque a imagem é uma fonte que aquela imagem só traz informações verdadeiras. Temos que desconfiar dela. Qual é a informação verdadeira que essa fotografia da questão traz? Que a escrava era uma ama de leite. Afinal, sabemos que isso era uma prática em muitas famílias durante o Brasil escravista. Mas isso não significa que aquela roupa que a ama de leite veste nos afirme que a condição de vida dela era privilegiada, que ela só usava roupas luxuosas. Não. Então também vamos descartar a alternativa C. Passando para a próxima. A alternativa D associa a fotografia, diz que ela expressa a esfera da vida privada. Ok, isso é verdade. Continuando. Centralizando a figura feminina para afirmar o trabalho da mulher na educação letrada dos infantes. Meus amigos, em primeiro lugar, não é verdade que sempre era a mulher responsável pela educação letrada das crianças. Havia mulheres alfabetizadas? Havia, mas não eram muitas. E muitas vezes, mesmo mulheres brancas pertencentes a famílias donas de escravos, não eram necessariamente letradas. Então, se isso já é complicado para as mulheres brancas de famílias donas de escravos, quanto mais para as escravas. A ama de leite aqui era responsável por amamentar, por dar esses alimentos na primeira infância, fornecer esses alimentos no âmbito doméstico, a partir mesmo do corpo dela, caso do leite. E não de educar em termos de letras. Uma escrava educar em termos de letras. Isso não era a norma, não podemos considerar também a alternativa D como possivelmente correta. Vamos passar então para a última alternativa, letra E. Diz que a fotografia expressa a distinção étnica entre senhores escravos. Correto. Menino branco, a escrava negra, até aqui tudo bem. Prosseguindo. Demarcando a convivência entre estratos sociais como meio para superar a mestiçagem. A mestiçagem não estava no horizonte ali daquela fotografia ou daquela instituição familiar. E tratar que a convivência era um meio para superar a mestiçagem, ali não se trata de convivência. Ali se trata de uma relação da cultura escravista na instituição familiar, uma relação de hierarquia clara entre os donos e os filhos dos donos e a cativa, a escrava. Não é uma questão
de convivência. Então, é uma alternativa problemática também. Fica, então, como alternativa correta a letra A dessa questão, ok? Meus amigos, muito obrigado por vocês que têm acompanhado o nosso canal. Mais uma vez faço o pedido para que vocês divulguem aqueles estudantes, aquelas pessoas que vão fazer o Enem nos próximos anos e aqueles que gostam de história, de um modo geral, ok? Estou esperando a inscrição de vocês, hein? Um grande abraço, bons estudos e até a próxima!